1901, início do século XX, seu tio lhe deixa uma propriedade na Baixa Manhattan. Essa é a sua chance de começar uma carreira imobiliária, demolindo e construindo cada vez mais alto. E assim como você, outros construtores estão cada vez mais perto do céu, esperando satisfazer a sua sede por glória e prestígio. Bem-vindos a Nova York, 1901. Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar para vocês sobre Nova York 1901. Ele é um jogo de construção de arranha-céus na cidade de Nova York na virada do século XX. O nosso objetivo é desenvolver um império imobiliário, adquirindo terrenos, construindo arranha-céus para marcar pontos. Em seu turno, antes de construir, você pode expandir seu território, adquirindo um novo lote ou demolindo prédios antigos e construindo novos e melhores. O jogador com mais pontos no final do jogo ganha. Nova York 1901 foi criado pelo designer canadense Chenier Lassalle. Me desculpa galera da pronúncia aí, mas não sei como falar isso não. You tá de brinquedo de mim, cara? Ele é de 2015 e foi trazido aqui para o Brasil pela Paper Games em 2018. Por falar na querida Paper Games, gostaria de agradecer mais uma vez por ter enviado a cópia desse jogo. Ele é um jogo familiar de 2 a 4 pessoas, com duração média de 45 minutos. As principais mecânicas dele são colocação de peças, seleção de cartas e controle de área. Para montar o setup do jogo, a gente vai começar colocando o tabuleiro no centro da mesa e vamos deixar as 4 tiles de arranha-céus lendários aqui na vista de todos, do lado do tabuleiro, em cima, onde você quiser. Depois nós vamos distribuir um conjunto de componentes de acordo com a cor que cada jogador escolheu. São 18 peças de arranha-céus, 4 miniaturas de trabalhadores que você vai usar no tabuleiro, uma ficha de rei para cada um de acordo com a cor escolhida, 3 cartas de ação adicional que você pode usar durante o jogo, e um marcador de pontuação que vai em volta do tabuleiro aqui. Em seguida a gente coloca os marcadores na trilha na pontuação 0. Cada jogador vai pegar suas 3 cartas e vai colocar à sua frente para deixar à vista de todos, porque quando você usar, você vai virar ela para baixo para demonstrar para os outros jogadores que você já usou aquela carta adicional. Nós vamos selecionar aleatoriamente 3 cartas de rua que vão ser usadas aqui durante o jogo. E também nós vamos pegar uma carta de desafio que será usada durante o jogo. Nós vamos posicionar as tiles iniciais, os prédios iniciais que nós já vamos ter no começo do jogo. Eles são essas peças aqui que não tem pontuação, tá? E a gente vai procurar aqui o símbolo representando a casa. Se você olhar na ficha do seu personagem, tem um símbolo aqui no canto direito superior. Esse símbolo que a gente vai procurar aqui no mapa e vai colocar as casas iniciais. Então esse amarelo vai vir aqui e o verde vai vir aqui. Nós vamos retirar do baralho uma carta da cor e do tamanho do lote correspondente ao tamanho da peça que nós colocamos aqui, o prédio inicial. No caso eu tenho que tirar do baralho uma carta do vermelho e do amarelo que corresponda a um lote de 2 terrenos. Você tem que retirar essas cartas para que o baralho corresponda exatamente à quantidade de peças que tem no jogo. Nós vamos embaralhar o restante das cartas de lote. Depois de embaralhar, a gente vai virar 4 cartas e sempre vai ter que ter 4 cartas no mercado. Se você comprar uma carta depois ou 2 usando a sua carta opcional, você tem que abrir a quantidade de cartas para sempre ficar 4 cartas toda vez que alguém for jogar. E depois a gente começa determinando o jogador inicial. O jogo recomenda para que a pessoa que comece o jogo seja a última pessoa que viajou para Nova York, né? Eu então nunca vou começar jogando esse jogo então. Cada arranha-céu nesse jogo representa um arranha-céu do mundo real, que em algum momento ele foi erguido na cidade de Nova York. Os arranha-céus são colocados no tabuleiro para marcar pontos durante a ação de construir no seu turno. O número impresso em cada arranha-céu representa a quantidade de pontos que você irá pontuar quando construí-lo. Existem 3 níveis de geração tecnológicas: a bronze, a prata e a ouro. No começo do jogo, os jogadores só podem construir arranha-céus de nível de bronze. À medida que a gente avança na trilha de pontuação, cada jogador em algum momento destrava tecnologias do nível prata e do ouro. Os 4 arranha-céus lendários são arranha-céus únicos de nível de ouro. Eles são tratados exatamente como outros arranha-céus do nível de ouro, porém estão disponíveis a todos os jogadores. Se couber em seu território você poder construir um dos arranha-céus lendários, você irá então colocar a ficha de rei sobre ele, para mostrar para todos que ele pertence a você. Lembrando sempre que cada jogador só pode construir um arranha-céu lendário por jogo. Por isso que a gente só tem um marcador de ficha de rei, porque é o que a gente vai colocar em cima
para mostrar para os outros que ele é nosso. No seu turno, você irá aumentar o seu território expandindo, construindo ou demolindo. Essas são as 3 ações possíveis durante o jogo. Se você tiver um trabalhador disponível no início do seu turno, você pode pegar uma carta de lote que está virada para cima no mercado aberto. Então você vai colocar um trabalhador sobre o lote no tabuleiro que corresponde à cor e o tamanho à carta de lote que você adquiriu nesse turno. No caso, você pode fazer a ação expandir e logo em seguida construir. Tá? Não é só uma ação que você tem no turno, você pode fazer várias ações, uma de cada, claro, né? Mas você pode usar algumas ações em conjunto para que você possa fazer a sua melhor jogada. Importante lembrar que você não pode adquirir um lote no tabuleiro que já pertença a um outro jogador. Depois de completar a sua ação de expandir, ou seja, comprar a carta no mercado aberto, reabasteça o mercado até ficar com 4 cartas. Substitua um ou mais arranha-céus erguidos por um arranha-céu mais moderno. Os arranha-céus que você deve demolir devem ser de uma geração tecnológica inferior aos arranha-céus que você irá construir, seguindo a ordem das classificações dos metais, ouro, prata e bronze. Os arranha-céus que foram demolidos, eles voltam para a caixa, eles não podem ser mais usados. Você não vai perder seus pontos já foram computados antes, mas aqueles lá a gente não pode mais usar. Coloque um dos seus arranha-céus ainda não construídos em um local disponível em seu território. Para a gente poder fazer a ação construir, a gente tem que seguir algumas regras de construção. Os arranha-céus devem caber totalmente dentro do seu território. Os arranha-céus devem sempre tocar uma rua ou um parque. Eles não podem ficar soltos no meio sem que encostem em algum desses dois. Os arranha-céus não precisam preencher completamente os lotes sobre os quais eles estão sendo construídos. Os jogadores recuperam seus trabalhadores mesmo quando um lote foi parcialmente preenchido. Existem 2 situações incomuns que podem acontecer. É muito difícil, mas não é impossível que aconteça. Se você não tiver trabalhadores disponíveis no começo do seu turno e não puder ou não quiser demolir, então você pode pular a ação de expandir e ir direto para a ação de construir. Se você não tiver trabalhadores disponíveis no começo do seu turno e não puder construir ou demolir em seu turno, então você deve recuperar um de seus trabalhadores do tabuleiro e devolver uma carta de lote que você comprou para o fundo do mercado aberto. E então depois você vai passar a vez. No início do jogo você vai ganhar 3 cartas de ação, e elas podem ser usadas no seu turno como um bônus adicional que você pode fazer. Você pode usar quantas cartas você quiser no seu turno, só que você pode usar apenas uma vez por jogo. Então pensa bem na hora que você vai usar. Como elas vão ficar na sua frente à vista de todos, quando você usar, você vai virar a carta para que todos saibam que você já usou aquela carta de ação. Realize uma ação adicional nesse turno. Essa carta não pode ser usada se você possui 4 ou menos arranha-céus não construídos. Essa carta não permite você pegar uma segunda carta de lote ou demolir uma segunda vez. Atualize o mercado aberto no início do seu turno. Embaralhe as 4 cartas de lotes viradas para cima e coloque-as no fundo do baralho. Depois compre novas cartas e coloque-as viradas para cima para deixar o mercado aberto. Ao usar essa carta, você pode adquirir uma carta de lote adicional durante a ação expandir. Ambas as cartas de lote que você adquirir devem ser de lotes de tamanho 2. Essa carta não pode ser utilizada quando não tiver mais cartas no baralho de mercado. Ambas as cartas de lote são adquiridas ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que você tem que ter pelo menos 2 trabalhadores disponíveis para usar essas cartas. O final da partida ele é disparado quando acontece uma dessas 2 situações. Se um jogador tiver apenas 4 arranha-céus não construídos restando à sua frente, ou se houver apenas 3 cartas no mercado aberto e não tiver mais cartas no baralho. Quando for disparado o final da partida, você vai terminar o seu último turno. Cada jogador vai ter mais um turno para jogar antes que se inicie a fase de pontuação. A pontuação é feita da seguinte forma. Como à medida que você vai construindo, você já vai somando pontos na trilha de pontuação, essa já é a sua pontuação. O que nós vamos ver agora é a pontuação que cada jogador vai fazer com as cartas de rua e com a carta de desafio. Quando nós montamos o setup, nós distribuímos 3 cartas de ruas e uma carta de desafio. Essas cartas vão possibilitar que a gente faça pontos adicionais no final do jogo. Então, molde a sua estratégia, pense bem como que você vai fazer as suas construções baseado nas cartas que foram sorteadas no começo. Nas cartas de ruas de Nova York, cada uma das 3 cartas premia 5 pontos ao jogador com mais arranha-céus junto àquela rua.
Em caso de empate, ninguém marca pontos. Se o arranha-céu toca mais de uma rua, então ele conta para vencer o desafio das ruas de Nova York, cada uma das ruas que ele toca. Já nas cartas de desafio, cada uma das 5 cartas mudará a forma de pontuação de final do jogo. Na carta Barão de Bronze, eu vou receber essa pontuação de acordo com a quantidade de arranha-céus de nível bronze que eu tiver no tabuleiro. Então, se eu tiver apenas 4, eu ganho 5 pontos, se eu tiver 5 arranha-céus, eu ganho 10, e se eu tiver 6 arranha-céus de bronze no final do jogo, eu ganho 15 pontos. Na carta Rei das Gerações, eu vou ganhar 5 pontos se eu tiver a maior quantidade de arranha-céus por geração de tecnologia. Se eu tiver mais arranha-céus do nível de bronze do que meu adversário, eu ganho 5 pontos. E assim serve também para a geração de prata e a de ouro. Em caso de empate entre os jogadores, aquela geração de tecnologia não vai te dar os pontos. Já na carta Arquiteto Mor, ao final da partida, os jogadores recebem 3, 6 ou 10 pontos por terem 3, 4 ou 5 ou mais arranha-céus de forma irregular no tabuleiro. Os arranha-céus de forma irregular são aqueles não retangulares. Eles possuem um hexágono impresso ao redor de seu valor em pontos, para ajudar a identificar. Já a carta Prestígio de Ouro é diferente das outras. Esse bônus ele é reivindicado durante a partida. Sempre que você colocar um arranha-céu de nível ouro no tabuleiro, você marcará um ponto para cada arranha-céu de nível bronze ou prata que ele conectar. Na carta Magnata de Ouro, ao final da partida, os jogadores recebem 3 pontos por bairro no qual eles tenham pelo menos 2 arranha-céus do nível de ouro. Além disso, você vai ganhar 1 ponto para cada carta de ação adicional que você não usou durante o jogo. O jogador com mais pontos no final vence. Em caso de empate, o jogador com arranha-céu lendário com maior valor vai desempatar e ganhar a partida. Se os jogadores que empataram não construíram arranha-céus de nível lendário, então o jogador com mais arranha-céus de nível de ouro vai ganhar o desempate. Se ainda o empate persistir, aí os dois dividem a vitória e seja o que Deus quiser. O manual apresenta uma variante para jogadores mais experientes. Como esse é um jogo de família, um jogo de entrada, supõe-se que jogadores com menos experiência vão jogar. Mas se você já é um jogador hardcore, experiente, eu já aconselho já partir direto para a variante. Na variante, você não vai jogar com os edifícios iniciais. Os jogadores terão que construir os impérios do zero. Outra coisa que muda na variante é que os níveis prata e ouro de tecnologia são mais difíceis de destravar. O prata ao invés de 6 vira 10 pontos e o ouro ao invés de 18 vira 25 pontos. E é assim que se joga Nova York 1901. Se você ficou com alguma dúvida ainda, ou se eu deixei explicar algo, ou expliquei alguma coisa errada, escreva aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. O que eu achei sobre o jogo? Ele é um jogo muito leve, apesar de ter sua estratégia, ele é um jogo bem leve. Ele é um ótimo jogo de entrada para apresentar para novos jogadores e também um ótimo jogo de família. A caixa diz que o jogo é indicado para crianças a partir de 14 anos, mas eu acho que crianças mais novas que já têm experiências com outros jogos podem jogar isso aqui tranquilamente. Ele tem um certo nível de dificuldade que requer uma atenção detalhada na colocação das peças, para que você tenha cuidado para que, da forma que você vai colocar uma peça, não te impeça, para que isso não te impeça de colocar uma outra peça. Muito bom. Para que isso não te impossibilite de colocar uma outra peça mais pra frente no jogo. Se você souber bem ocupar esse espaço, se você aproveitar as oportunidades que os outros jogadores deixam passar e se você souber usar bem as cartas adicionais, tenho certeza que isso vai te render muitos pontos no final do jogo. Eu vi também alguma semelhança com Ticket to Ride, principalmente por causa da construção de rotas, a seleção de cartas, só que aqui, ao invés de rotas, a gente está construindo os nossos arranha-céus. Então é capaz que se você já jogou o TTR, você possa gostar, ou não, vai saber, mas você vai ver muita semelhança entre os dois jogos. Eu tenho certeza que para qualquer idade que você vai colocar, as pessoas vão gostar desse jogo, porque ele é um jogo visualmente muito bonito, muito fácil de aprender a jogar, tem a sua facilidade, tem a sua dificuldade, tem o seu desafio, e isso é um prato cheio para qualquer pessoa que quer se divertir. Shut up and take my money. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo.